discípulo inicialmente de Crátilo e depois de Sócrates, Platão irá se tornar uma das mais enigmáticas figuras da história da filosofia. Escreve ao todo do que nos chegou 36 diálogos, sendo que nesses diálogos, feitos na forma de tetralogias ou na forma de encontros, como no caso o Banquete de Platão, onde o discípulo de Sócrates coloca todas as ideias de seu preceptor ao dispor daqueles que gostariam de conhecê-lo. É desse modo que Sócrates se torna conhecido e imortalizado na figura de Platão. No entanto, nós temos aí um problema. O fato de Sócrates ter sido escrito e interpretado por Platão traz a nós um problema literário e conceitual que merece destaque aqui. Sócrates e Platão foram os primeiros pensadores, participaram dessa brincadeira. Até onde aquilo que Platão escreveu pertencia às suas ideias e até onde pertence à figura do seu preceptor Sócrates. Dessa maneira, a nova ou as novas interpretações filosóficas trabalham no sentido de estabelecer essas determinações, aquilo que era socrático, aquilo que é platônico. Na formulação de Platão, a questão da dualidade da alma, ou seja, a questão do ser humano e da alma, está terminantemente presente. Através das doutrinas da transmigração da alma e da metempsicose, expostas no mito de Er e no mito dos cavalos alados ou do carro alado, Platão formula então o seu conceito de dualidade, ou seja, o ser humano tem uma alma imortal e um corpo perecível. Filosofar é, ao mesmo tempo, cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar da mente. Isso porque Platão irá construir a sua filosofia a partir da ideia do mundo das ideias. O que é o mundo das ideias, então, para Platão? Segundo ele, a alma que pré-existe ao corpo e por meio de reencarnações ou por meio de um processo de metempsicose, a alma vai se aperfeiçoando. Nesse contexto, a alma que pré-existe ao corpo habitava antes então de cair desse mundo das ideias em um local onde ela contemplou a ideia de beleza, a ideia de justiça, a ideia de amor de forma universal. Tendo então essa alma escorregado desse local e caído então naquilo que Platão vai chamar de o mundo perecível, essa alma esquece de todas essas ideias que contemplou no mundo das ideias. É a partir daí que, por meio de um processo filosófico, o indivíduo pode então sofrer as reminiscências ou ir recordando aquilo que um dia contemplou no mundo das ideias. Sendo que, quanto mais apegado ao mundo material, menos esse indivíduo tem a possibilidade de conhecer e de se tornar um indivíduo sábio, porque sabedoria para Platão era desapego e não apego ao mundo material. Está aqui porque sabe alguma coisa. E o que você sabe não consegue explicar, mas sente. Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo, não sabe o que é, mas percebe, como uma farpa na sua mente, que o deixa louco. Foi isso que trouxe você a mim. Você sabe do que estou falando? A Matrix? A filosofia de Sócrates irá, portanto, distinguir duas realidades específicas, a do mundo sensível e a do mundo inteligível. O mundo inteligível, além de ser um lugar, é a própria entidade intelectual do indivíduo. O próprio Platão irá formular que a sua filosofia, junto à filosofia de Sócrates, seria então a segunda navegação da filosofia. A primeira navegação seria impulsionada
pelos ventos do mundo físico, ou seja, era a preocupação dos pré-socráticos em determinar a origem das coisas por meio da terra, água, ar e fogo. Quando esse vento cessa, Platão irá explicar que a força que move o barco para a sua segunda navegação é na realidade a razão e, portanto, o mundo da filosofia formulada por homens e não mais por coisas. Isso porque a sua preocupação é agora determinar a origem primeira das coisas e não a origem física delas. Se eu quero saber o que é a beleza, não basta eu me preocupar com a forma, com a cor, com a iluminação, mas é preciso me questionar de onde surge o conceito, a ideia e as formulações de beleza. É nesse contexto que surge então a chamada metafísica platônica do saber. A teoria, a filosofia já não são pratos feitos do dia, já tomaram seus devidos lugares, a ciência e a magia. Quem criou o mundo? Nessa formulação, Platão irá entender que o mundo é obra de um artífice, que ele próprio vai chamar de demiurgo. O demiurgo é o Deus que, segundo ele, cria todas as realidades sensíveis e suprassensíveis. Nesse contexto, Platão, na distinção entre mundo inteligível e mundo sensível, irá explicar que o mundo inteligível é onde residem, onde esse demiurgo coloca todas as verdades e todas as ideias universais de tudo. A ideia de beleza só existe porque nesse demiurgo e nesse mundo inteligível está presente a própria beleza, o próprio belo. Então, o mundo sensível será para Platão apenas uma cópia do mundo inteligível. Dessa maneira, no diálogo A República, Platão coloca Sócrates expulsando da cidade de Atenas os artistas e artesãos. Isso porque um artista, um pintor, um artesão faz obras belíssimas, no entanto, essas obras são cópias da própria realidade, que é o mundo inteligível. Então, nada mais inútil para Platão do que um artista e um artesão, uma vez que ele reproduz a cópia de uma realidade. Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neil. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente.